Muito bem, estamos então trabalhando em Romanos, nessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo, indo aí versículo por versículo, entendendo que essa sim é a sinfonia do apóstolo Paulo, né? Na verdade, o seu maior tratado teológico em relação à justiça de Deus, o tema justificação por meio da fé. Martinho Lutero disse então que Romanos é o principal livro do Novo Testamento, e também João Calvino falou que Romanos abriu para ele todos os tesouros das Escrituras, né? As portas dos tesouros da Escritura. Então, uma carta extremamente importante para a nossa fé. O autor, então, é Paulo, o destinatário, a igreja de Roma, no qual não foi ele que iniciou essa igreja, e conforme desbancando aí, não é a tradição papista, né, que vai dizer que Pedro era o pastor dessa igreja, da igreja de Roma. Pedro não foi pastor em Roma, nós não temos quem foi o fundador dessa igreja. O que nós sabemos é que Paulo, ele estava com planos de passar por Roma, levantaram a grana para poder ir à Espanha. Então Paulo estava na sua terceira viagem missionária em Corinto. Ele escreve essa carta aos romanos, dando alguns ensinamentos ali, doutrinários, teológicos, para aquela igreja, ele como apóstolo de Jesus. Então nós estamos falando de algo em torno de 57 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária. Isso é um pouquinho de uma breve introdução, e aí nós fizemos uma estrutura para você, lembra dela? Está lá, a estrutura, esse acróstico do PSI, né? PSSS, onde nós dividimos em dois grandes blocos, porque é assim que Paulo ele costuma dividir as suas cartas. Num primeiro bloco teológico, no segundo bloco prático, né? A gente vê isso em várias de suas cartas, esse é o seu estilo literário, né? Ele escreve em forma de carta, que é um gênero literário, e ele divide dessa forma. Então nós temos o primeiro bloco, que é o bloco teológico, onde nós temos o PSE, 3 S's ali, do capítulo 1 ao capítulo 3, o pecado, depois salvação, santificação, segurança, e depois no último bloco, no bloco prático, serviço. Então é isso que diz Romanos. Quer saber o que trata essa carta? O tema é justiça de Deus, e ali está a estrutura, e ele vai pregar algo que é o centro da sua vida, que é a sua mensagem principal, que é o Evangelho. Quando você olha para essa estrutura, você tem que ver aí o esqueleto do Evangelho, né? Toda essa estrutura que vai remeter à pregação dessa mensagem que Paulo não pode deixar de pregar. Aliás, ele fala assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E eu, assim, com toda sabendo o meu lugar, mas eu quero me colocar junto com o apóstolo, bem lá atrás, mas junto nessa mesma intensidade de ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de nós pregadores se não pregarmos o Evangelho. Ai de nós se trocarmos o Evangelho por autoajuda. Ai de nós se trocarmos o Evangelho por prosperidade. Ai de nós se trocarmos o Evangelho por qualquer outra doutrina que não deve pertencer ao púlpito. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E Paulo, ele fala assim: olha, eu tenho uma dívida com vocês, romanos. Eu tenho uma dívida, eu sou devedor não só a vocês, judeus, mas também aos gentios, não somente a gregos, mas a bárbaros. Eu sou o devedor de todos, eu tenho uma dívida para com vocês, e essa dívida é anunciar o Evangelho. Então eu estou pronto para anunciar o Evangelho a vocês também que estão em Roma. É assim que ele começa, e aqui nós temos a forma como ele estrutura o Evangelho. Quer ouvir o Evangelho de Paulo? Quer ouvir como o apóstolo prega essa mensagem que ele disse que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio? Essa é a estrutura. Ele começa com a má notícia. Ele vai começar a expor a excelente notícia, mas ele começa com uma má notícia. Ele começa gastando 3 capítulos falando sobre o pecado. E ele vai nos chocar, ele vai nos confrontar, ele vai deixar a gente constrangido com isso chamado pecado, de tão sério que é. E isso tem que mexer com a gente mesmo. Nós temos que saber de quão sério é o pecado na nossa vida. Saber o estrago tremendo que ele provocou na vida da humanidade. Não foi algo simples, uma bobeirinha qualquer, mas foi algo que nos condenou pela toda a eternidade. Foi algo que nos separou de Deus e da sua graça. Foi algo que nos deixou completamente escravos de Satanás, do pecado e dos nossos desejos.
E aí Paulo começa por aí. Ele vai falar da mensagem que muda o destino eterno das pessoas. Ele vai falar da mensagem que traz restauração e redenção. Mas ele começa falando da má notícia. Ele começa falando do pecado. E ele vai trazer esse conceito do juízo de Deus. E nós temos, nesse pequeno trecho que nós estamos trabalhando, 6 princípios do julgamento divino. Porque ele começa com o pecado. Então ele não fala primeiro do amor de Deus, ele apresenta para nós primeiro o juízo de Deus. Por causa do pecado, ele apresenta o juízo de Deus. E nós vimos já o primeiro princípio, não é, que essa justiça de Deus, esse juízo de Deus, ele se baseia na verdade. Ele não é visto por algo externo, pelaquilo que eu finjo aparecer, né? Um manto de santidade, como os fariseus faziam. Eles não serão julgados por essas coisas externas, eles serão julgados de acordo com a verdade, de acordo com a integridade do seu coração. E nós vimos isso. Semana passada nós trabalhamos um pouquinho sobre a bondade de Deus no meio do juízo, que a bondade de Deus é esse tempo de tolerância, paciência e longanimidade até que venha o juízo, para que os homens se arrependam. E hoje então nós vamos trabalhar capítulo 2, versos 5 a 11. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 2, versos 5 a 11, é o nosso texto dessa manhã. Eu acabei já dando um spoiler ali do segundo ponto, mas tudo bem, vamos lá. 2, 5 a 11 é nosso texto. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos ver hoje, terminar esses princípios do julgamento divino. O primeiro então baseia-se na verdade, nós já vimos, e a segunda característica, o segundo princípio do juízo de Deus é que ele é justo, e você vai ver aqui no verso 5. Então, capítulo 2 de Romanos, verso 5, vai dizer: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti ira, no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Algumas traduções não trazem o justo, algumas trazem o justo juízo de Deus. E essa então é a segunda característica. Porque o homem é pecador, o juízo de Deus vem aí. Deus, ele tem um dia separado que a Bíblia chama o dia da ira de Deus. O terrível dia da ira de Deus, que vem sobre os pecadores, que vem sobre todo homem que troca a verdade pela injustiça, que honra a criatura em lugar do Criador, que de vez de engrandecer a Deus, em vez de cultuar o seu nome, de lhe dar graças, esses pecadores fazem imagens de escultura, semelhantes a homens, quadrúpedes, aves e répteis, e se prostram diante a eles. A Bíblia diz que a ira de Deus vai vir sobre eles. A Bíblia diz que essas pessoas, eles são gananciosos, presunçosos, soberbos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, são desobedientes aos pais, são nécios, se envolvem em relacionamentos homoafetivos. Isso é o que Paulo diz, e não adianta a gente tentar tapar isso com uma suposta agenda pós-moderna dos dias aí de hoje da nossa sociedade. É torpeza de acordo com as Escrituras, goste você ou não. A Paulo diz que é torpeza, Deus abandonou as suas paixões infames, e os homens trocaram o uso natural da mulher, e se inflamaram em sensualidade, homem com homem, cometendo torpeza, e receberão a penalidade devida pelo seu erro. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E a sociedade tem que entender que essa é a vontade de Deus. Mas não é só esse o ponto. O ponto são outros também, os mentirosos, aqueles que sabem que existe Deus e que não o glorificam, os idólatras. Não estou falando de um tipo de pecado não, mas estamos falando de toda essa dimensão. Capítulo 1, versos 26 até o 32. Sobre esses vem a ira de Deus, e esse dia chegará, e a sua ira, o seu juízo é justo. Estamos falando de um justo juiz, não há conchavos políticos, não há interesses ocultos nesse juiz, não há favoritismo nesse juiz, há um justo juízo, existe uma lei, e ela deve ser observada por todos os homens, e essa lei é a lei de Deus. Não importa se o cara crê em Jesus, não importa se ele é crente ou não, ele tem que obedecer essa lei de Deus que foi dada a todos os homens. E ele vai ser julgado por essa lei. Não importa se esses não são os conceitos morais dele, ou da família dele, ou se ele nasceu em outra parte do mundo.
Essa é a lei pelo qual todos nós seremos julgados, a lei de Deus, e ela vai ser justa. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, lembra deles? Porque na lei são 613 mandamentos. A lei moral de Deus, nas 10 palavras, o decálogo. Mas Jesus resumiu tudo isso em 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a si mesmo. 2 mandamentos que vão resumir toda a lei. Mas a pessoa pode dizer, não, então eu estou garantido, calma aí, 613 para 2 ficou mais fácil, então agora desses 2 eu acho que eu consigo administrar. Então, amar a Deus, eu amo a Deus, pastor, pode deixar que no julgamento divino vai ser justo, esse é seu padrão, é a lei de Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo, então acho que eu estou garantido, eu amo a Deus. Então tá bom, ótimo, então vamos para o juízo, vamos estar diante do trono branco e ver como é que ele vai lidar. Olha como é justo esse juízo, verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Está vendo? Ele é justo, não vai ser pelas obras do outro, vai ser pelaquilo que você fez. E aí a terceira característica que será então de acordo com o procedimento de cada um, e aí você vê a sua justiça. Não será por aquilo que você teve intenção de fazer, não será por aquilo que você gostaria de fazer, mas foi por aquilo que você fez. Será, na verdade, justo e de acordo com o seu procedimento. Vamos ver então se você amou a Deus? Vamos lá. Você amou a Deus durante essa vida? Amou a Deus acima de todas as coisas? Como é que eu sei se eu amei a Deus? Jesus nos dá essa orientação. Ele fala assim: se me amais, vocês guardam os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Parece que voltou para o ponto 0, né? Eu tenho que guardar os mandamentos, mas aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, né? Então, volta de novo na questão de uma vida aqui diante de Deus, uma vida de obediência, uma vida santa. Eu amei a Deus acima de todas as coisas, não é verdade? Você guardou os seus mandamentos? Quais são os seus mandamentos? Você sabe quais são os seus mandamentos para que você os guarde, que reflita o seu amor. Perceba que guardar mandamentos não é fruto de algo assim, de uma obrigação, por mais que seja para todo homem, e todo homem vai responder diante de Deus se guardou ou não a sua lei. Essa é a medida. Mas nós não guardamos a lei pela obrigação, nós guardamos porque o amamos, porque essa lei é o seu coração, é o seu prazer, é a alegria do Senhor, é a sua lei, a sua vontade, e nós fazemos isso porque o amamos e queremos glorificar o seu nome. É assim que nós seremos julgados, de acordo com as nossas obras, o nosso procedimento. O cristianismo, ele deve refletir isso, gente, não tem jeito. O cristianismo, ele deve refletir um procedimento que seja de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus. Nós precisamos mostrar através dessa mudança de vida, de um novo comportamento, que nós pertencemos a Ele. Não tem como eu dizer eu sou de Cristo e manter uma mesma vida que eu tinha quando eu estava morto dos meus pecados e delitos, quando eu estava andando de acordo com o curso desse mundo. Agora eu não ando mais de acordo com o curso desse mundo, eu ando de acordo com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus. O meu procedimento revela a minha salvação. O meu procedimento revela a minha eleição. O meu procedimento revela que eu pertenço ao Senhor. É o procedimento e é por ele que nós vamos ser julgados. Mas olha, continua aqui no texto, então é pelo procedimento, vai ser justo, verso 7. Olha o que ele vai prometer aqui. Então ele vai julgar de acordo com os procedimentos. A vida eterna é a promessa. A vida eterna eu vou dar. Vai dar para quem? Aqueles que com perseverança em fazer o bem procuram honra, glória, honra e incorrupção. Aqui temos o resultado é vida eterna. Então nós vamos ter a vida eterna, e essa vida eterna será dada àqueles que, o texto diz, que com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Essa glória e honra não é a sua própria glória, é a glória de Deus, honra ao nome de Deus, e essa incorrupção ou essa incorruptibilidade, essa vida de santidade, a esses serão dado a vida eterna. Paulo aqui ele não está dizendo que está negando o que ele fala em vários outros textos nas suas cartas,
que a salvação é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Salvação não é pelas obras. Então nós vamos entender o que ele quer dizer com a vida eterna, aqueles que perseverarem em fazer o bem, procurando glória, honra e incorrupção. Mas você vai entender que no 3:23 de Romanos, que nós vamos ver um pouco lá na frente, ele vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Percebe? Não é pelas obras. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você não é salvo diante de Deus. Você não tem um crédito para a salvação. Não é pelas obras da lei, mas é pela fé somente. Outro problema é que aqui as obras, o que a Bíblia vai dizer em 3:10 e 11, é que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E ainda você vai continuando no texto em Romanos 3, fala assim: não há ninguém que faça o bem, não há nem um só. Então, de um lado eu tenho o texto falando assim: olha, da vida eterna, aqueles que persistem em fazer o bem, que procuram honra, glória e incorrupção. Tenho esse lado. O que parece que é alguma coisa que eu faço e eu vou ter a vida eterna pelo que eu faço. Mas Paulo, em todas as suas cartas, nós vamos ver que ele fala que a salvação é pela graça, e o próprio Romanos diz que nós não somos salvos pelas obras da lei, não é? Que nós não buscamos a Deus, que nós não fazemos nenhum bem sequer. Então como é que eu vou tratar esses dois textos aqui? Será que há uma contradição? De forma alguma, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia é inerrante, ela é harmoniosa, ela é perfeita. Então como é que eu lido aqui? Aí você tem que entender o contexto mais amplo dessa soteriologia, dessa doutrina da salvação. Nós dissemos que não são as obras da lei, mas sim, existem obras envolvidas. E a obra envolvida para a nossa salvação é uma obra que ela precisa ter para a salvação. Essa é a obra que precisa existir para que você seja salvo. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a única obra que é requerida. É a única obra que satisfez os padrões divinos, a santidade e a justiça de Deus. A única obra que foi capaz de satisfazer a ira de Deus que vinha sobre os homens é a cruz de Cristo. A sua vida de obediência durante essa terra e depois a sua morte vicária, substitutiva, penal na cruz do Calvário. Essa é a única. Som. Ou minha bateria. Som. E quando nós falamos então de que é pelas obras, nós vamos considerar a única obra eficiente. A única obra é a que Cristo fez na cruz do Calvário. Voltei, obrigado. Na cruz do Calvário. Essa é a única obra. O restante ainda é muito... A Bíblia diz que essas obras nossas são consideradas diante dele como trapo de imundície. Nossas obras nunca serão suficientes. Nossas obras nunca chegarão ao patamar que Deus exige, que é a sua santidade. Mas uma obra alcançou. Uma obra satisfez, uma obra ela então foi aceita por Deus Pai como nossa, que é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa obra é que conta para a nossa salvação. Então é nos méritos de Cristo, essas obras são imputadas a nós. Jesus, durante a sua vida, ele obedeceu completamente ao Pai, obedeceu toda a lei, completamente ele obedeceu a lei. E quando ele obedece, ele imputou, ele creditou essa obediência à lei em nosso lugar. Sobre nós ele imputou. Quando você crê em Jesus, não somente ele perdoa os seus pecados, ele rasga a sua dívida, mas ele também credita na sua conta os seus atos de justiça, a sua obediência à lei que era exigido de todos os homens. Ele então agora nos representa e essa sua obediência é creditada em nosso lugar. Agora, com essa ideia, uma vez que eu tenho os méritos de Cristo, uma vez que eu fui resgatado pela graça de Deus, segue-se as obras dessa salvação. E é aqui onde a gente vai entender esse verso 7, onde ele diz que vai ter vida eterna os que com perseverança em fazer o bem procuram a glória de Deus, a honra de Deus e a vida santa.
sem Cristo na vida, sem o Espírito Santo habitando em nós, ninguém de nós perseveraria. Sem o Espírito de Deus, ninguém buscaria a glória de Deus. O homem sem Cristo, ele quer a sua própria glória. Ninguém buscaria a honra de Deus. O homem sem Cristo, ele busca a sua própria honra. Até hoje, infelizmente, dentro das igrejas, às vezes os que se dizem cristãos buscam a sua própria honra, a sua própria glória. Querem o seu nome de destaque, querem o seu nome em panfletos, em outdoors, querem os seus nomes nas frentes das igrejas, querem ser anunciados. Um dia estávamos fazendo uma visita. Tem gente que dá um azar tremendo, né? Que recebe visita de mais de um pastor no mesmo tempo, né? E essa irmã, a gente estava lá, estava os três lá. Meu Jesus, coitada. E aí ela estava lá e nós estávamos conversando e tinha uma pessoa de uma outra igreja, enfim, lá. E ela estava conversando de um outro evento que aconteceu no passado, e essa pessoa parece que Deus a usou no passado em determinada situação. E ela nem sabia. E um dos nossos pastores, foi o pastor Gabriel, comentou com ela, falou assim: lembra aquilo que você fez? Resultou nisso, olha que bênção. Aí a pessoa falou assim: nossa, que legal, mas você mencionou meu nome? Como que é? Porque tem que mencionar o profeta quando sai o milagre. Aí eu olhei aquilo, eu falei: mas tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, ganhou o galardão. Deixa eu aplaudir ela. Pronto, esse foi o seu galardão. Que mulher de Deus, que coisa linda. Esse o galardão já foi. Perdeu a oportunidade de ficar quieta e ganhar um galardão no céu. Mas as pessoas querem isso. Esse é o homem que se diz que tem Cristo e ainda quer a glória para si. Lembra, fui eu, hein? Olha o meu ministério como ele é grande. Olha o meu ministério como ele está fluindo. Olha quantos seguidores me acompanham não sei aonde, que rede social. Acompanham tanta bobagem. Os maiores seguidores dessas redes são tão... os assuntos são tão banais. E você fica feliz, você tem milhares de seguidores. Cresce, vai para o campo missionário, ajudar um missionário para ter sentido melhor na sua vida do que ficar querendo likes e seguidores na rede social. Leva seguidores a Cristo, leva a Ele ter seguidores, não você. Aponte para Ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não mereço desatar as sandálias dos seus pés. Que Ele cresça e eu diminua. Aponte para Ele. Mas as pessoas querem a glória para si. Você vê, o homem é assim, sem Cristo ele não vai buscar a honra de Deus, a glória de Deus. Sem Cristo ele não procura a sua incorruptibilidade. Ele precisa de Cristo. Então o Espírito de Deus nele. Então isso é resultado já da salvação, que vai dar a vida eterna. Então ele dará a vida eterna àqueles que com perseverança em fazer o bem procuram honra, glória e incorrupção. Nós cremos que aqui é porque ele foi resgatado pela graça de Deus, e porque ele foi resgatado e nos méritos de Cristo, agora ele pode sim perseverar em fazer o bem. Ele pode buscar a glória de Deus, a honra de Deus e a vida santa. Esse é um grupo. Mas o texto aqui fala principalmente do outro grupo, do verso 8: mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E aqui é o grande grupo que ele está falando desde o capítulo 1. Sobre esses vem a ira de Deus. E aqui a quarta característica do juízo de Deus, então de acordo com o procedimento de cada um. E será agonizante, não tem jeito. No final dos tempos, gente, haverá uma cena de uma sala de tribunal aterrorizante. Eu não sei se já teve em sala de tribunal. Daquelas americanas, já viu as americanas? Aquilo parece um show, né? Inclusive tem até show, nos Estados Unidos você tem até show que você fica assistindo, julgamentos assim, né? Passa vários shows e é o julgamento, aquela tensão, aquela coisa. Mas o dia final, vai haver sim essa sala, uma sala, não vou falar que é sala, mas esse ambiente de julgamento, e será aterrorizante, onde cada ser humano que já viveu sobre essa terra, que já respirou, terá que enfrentar. E as obras dos homens e das mulheres serão colocadas em uma balança e pesadas contra o caráter de Deus, contra a lei de Deus. De um lado vai ter o caráter de Deus, a lei de Deus, e do outro lado vai ter o seu procedimento, as suas obras, como você gastou a sua vida, como você usou a sua vida, como você usou os seus recursos, o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, e será
pesado naquele dia. Riqueza, poder, posição, raça, cor, nacionalidade, hereditariedade, filosofia de vida, nada disso vai contar nessa balança, nada disso. Nós temos somente dois grupos, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo foram regenerados e eles buscam honra, glória de Deus e incorrupção. Esses receberão a vida eterna. Agora o grupo sem Cristo, o texto diz, eles são facciosos. Diz aqui, eles receberão indignação e receberão ira. Eu estava um dia conversando com uma moça que ela veio num aconselhamento pastoral e eu tive que ser tão duro com ela. Quando o pastor Ciro chamou você para aconselhamento, não é que a gente vai só passar a mão na sua cabeça não, viu? Às vezes a gente dá umas cutucadas também, em amor, não é? Porque nós como ovelhas de Cristo, nós precisamos disso. Precisamos ser corrigidos na nossa caminhada. E teve uma pessoa que veio, estava desesperada e ela achava que a única saída para ela era o suicídio. E ela começou a conversar comigo sobre isso e falou que era a única saída para ela. E eu tive que ser muito direto assim para ela e verdadeira, claro. E eu falei, você acha que você vai aliviar a tua dor? Você acha que tirar a sua vida, acabou a sua dor? Você vai abrir os olhos e você vai ter uma agonia que você não tem ideia do que vai ser. Você vai fechar os olhos. Um suicídio aqui, quando você abrir, você vai sentir a indignação e a ira de Deus. Você acha que é assim? Vou tirar minha vida e tudo acabou? Aí que começa a indignação de Deus e a ira de Deus sobre sua vida. Aí ela levou um choque assim e falou assim, você vai para o inferno? Eu não sabia, nem sabia se era crente. Mas com um pensamento desse, né, talvez não fosse. Porque a nossa esperança é Cristo. Não importa o quão difícil esteja, queridos. Não importa o quão difícil esteja a sua situação. Há uma esperança e ela chama Cristo Jesus. Há uma saída, ela se chama Cristo Jesus. Não há desespero para o crente. A angústia, a tribulação, dor, nós nos sentimos esmagados, aterrorizados, mas nunca destruídos, porque existe Cristo, e Ele é a nossa esperança da glória. Ele nos levanta, Ele nos capacita aí, dia após dia, passo a passo. Ele é a nossa esperança, e se você pensa em terminar a sua vida, saiba que existe uma esperança para você, e o seu nome é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele te dá a vida eterna. Então para de pensar com isso, para de pensar sobre isso. Aqui eles vão receber indignação e ira, que nada se compara ao que nós temos aqui. Qualquer dor que eu tenho nessa terra, qualquer dificuldade que eu tenho aqui, nada vai se comparar à indignação e à ira de Deus a ser revelado naquele dia. Condenação eterna, afastamento de Deus, a ira de Deus. E as pessoas acham que inferno seria uma ausência de Deus. Muito pelo contrário, é a presença da ira de Deus constantemente. É a ira de Deus pesando sobre os pecadores, sobre toda a eternidade. A pessoa vai querer a morte e não vai achar. Deus não está ausente, Deus está na sua ira e no seu furor naquele lugar. Mas há uma saída. Olhe para a cruz, há uma saída. Ela te livra da condenação do pecado, da ira de Deus. Há uma saída. A única saída é Cristo. E aqui ele diz indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Será agonizante esse dia. Quinto lugar, será imparcial. Continua comigo. Verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Será imparcial. Cuidado aqui, gente. Eu preciso fazer um parêntese aqui, porque esse versículo às vezes é usado para pessoas que não gostam, não entendem a doutrina da eleição, né? E eles olham a eleição como se Deus estivesse fazendo acepção de pessoas. Escolhendo umas, não escolhendo outras, faz acepção de pessoas. Em primeiro lugar, que esse texto ele não está
falando de eleição, né? Não é o assunto aqui. Mas se você ainda pensa que esse versículo se encaixaria com essa ideia, eu só preciso tirar isso dessa linha do horizonte nosso aqui para a gente possa caminhar. Seria acepção na eleição se ele escolhesse condicionalmente. Algo que você tem que o outro não tem, e aí ele escolhesse pelo algo que você tem que o outro não tem. Aí seria acepção. Você é homem, então você é mulher. Então eu escolho você porque você é mulher e eu deixo os homens de fora. Acepção. Eu escolho você porque você tem fé e você não tem fé. Acepção, é algo que você tem. Eu escolho você porque você é judeu e não escolho você porque você é gentil. Acepção, aí seria nessa questão de acepção de pessoas. Mas a eleição de Deus, a eleição divina é incondicional. Ela não é nada do que nós temos ou podemos apresentar. Olha o que diz Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus os escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Olha agora, segundo o propósito da sua vontade. Ele nos escolhe porque ele quis assim. Porque ele nos amou e assim ele quis escolher. Não foi nada que ele viu em nós. Não foi algo que ele contemplou no futuro sobre nós. Porque não é pelas obras, é pela graça. Ele escolheu você porque assim ele quis. Mas aqui esse de acepção de pessoas aqui não é o contexto da eleição. Aqui é uma distinção entre nações. Porque no verso 10 ele diz assim: glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente quem? Ao judeu e também ao grego. Aí sim ele fala, porque para Deus não há acepção de pessoas, quer dizer, não há distinção entre nações, entre o judeu e o grego. Porque lembra o capítulo 2 como começa? O final do capítulo nós vimos aquela turma toda, né? Os presunçosos, os gananciosos, aqueles que inventores de males, desobedientes aos pais e às mães e toda aquela montanha de pecados que ele descreve. Aí ele vira o foco para o judeu, porque o judeu talvez achasse que ele não faz essas coisas, ele é o povo da aliança, né? Aí Paulo fala assim: peraí, judeu, vamos conversar. Você que condena essas coisas aí, você faz a mesma coisa que você está condenando? Você acha que você vai escapar do juízo de Deus? De forma alguma. Você também vai encarar o juízo de Deus. E aí ele começa a falar com o judeu, e ele vai gastar depois o restante do capítulo 2, falando com o judeu. Você se orgulha de ter recebido a lei? Você se orgulha de ser guia de cegos, professor de crianças, tem a sua prática na lei do Senhor? Só que você que condena a idolatria, você rouba os templos. Você que fala que não se deve matar, você vai e mata. E ele começa a confrontar o judeu, que achava que estava bem por causa da antiga aliança. Aí ele fala: para Deus, quer saber? Não tem judeu, não tem grego mais. Não há acepção mais, não há essa distinção. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Não há acepção, não há distinção. Todo mundo vai. A diferença é: você vai debaixo de Cristo ou você vai sem Ele. A diferença é: o sangue te cobre, a justiça de Deus, os méritos de Cristo estão sobre você, ou você vai com seus próprios méritos. E o último deles será por meio de Cristo. O próprio Cristo vai ser esse justo juiz. Isso está um pouquinho mais para frente aqui no texto. No verso 16, finalzinho, quando ele diz: por Cristo Jesus seremos julgados no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Mas não é o meu texto dessa manhã, mas saiba que é em Cristo. Nós temos aqui 6 princípios do juízo de Deus. O que você precisa entender é que esse juízo vem, é o dia da ira, e vem sobre todos os homens, e todos irão comparecer diante desse tribunal. Crentes e não crentes, e vão ser medidos de acordo com a lei de Deus. E todos nós ficamos aquém da lei de Deus. Ficamos em falta, em débito, até que chega o perfeito Redentor e acredita toda a sua obediência na nossa conta. E hoje, se você entrou nesse lugar, você pode ter esse crédito na tua conta. Esse crédito pode estar na tua conta. Se você crer no seu coração, se você entregar a tua vida a Jesus, esse crédito é seu. É pela fé.
sem pagamento, sem exigências de pagar promessas, de fazer isso, de ser perfeito. Pastor, eu não sou perfeito, eu preciso primeiro parar de fumar, primeiro parar de beber. Você precisa parar de tudo isso mesmo? Mas entrega teu coração a Jesus e o Espírito Santo vai te dar poder e aí você pode parar. Você vai conseguir parar. É como você vai enfrentar esse julgamento? Como você vai enfrentá-lo? Então corra para Cristo nessa manhã, deposite a sua confiança nele, porque nós estamos batendo domingo após domingo, até a gente terminar esses 3 primeiros capítulos, e entrar ali no 3:24, quando começa a falar da salvação, porque esses 3 primeiros capítulos é sobre o pecado, e sobre a ira de Deus, sobre o julgamento divino, e às vezes eu acho que vocês são meio doidos de vir aqui ouvir falar sobre o julgamento divino, mas eu preciso falar para você que a saída também é nossa, né? Cristo Jesus, o nosso amado Redentor, se agarre nele, corra para ele, creia nele, viva nele, esteja unido com ele, porque naquele dia, você nele não ouvirá afastai-vos de mim, mas você ouvirá bendito, vinde para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Vocês vão ouvir outra coisa, tudo por causa de Jesus, tudo por causa da sua vida de obediência. Imagina a lei de Deus e o caráter de Deus de um lado, o meu procedimento de outro, vai estar em falta. Dancei. Mas quando coloca Cristo na balança, aí ficou justo, e aí passou, e aí se pesou muito mais. Está vendo? É Ele, por isso você precisa de Cristo, por isso Ele é o único caminho, por isso Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é santo nenhum, não é nome algum, não é igreja nenhuma, porque a igreja nessa balança ia perder também, qualquer religião nessa balança ia perder também, mas quando você coloca Cristo Jesus do outro lado, quando você tem Cristo Jesus, você tem a vida eterna, porque a balança mudou para o outro lado, e por isso que nós clamamos que você corra para Cristo, somente nele a salvação. E aqui no verso 12 em diante, que vai ser o meu alvo da semana que vem, no verso 12 em diante, você vai ver como os gentios, que agora ele está falando com os judeus, ele volta para os gentios e vai mexer em algo que a gente chama de revelação natural, que eu quero mexer com você, para que só aumenta mais a nossa condenação diante de Deus. Mas quanto mais aumenta a condenação, mais a majestade do Redentor aparece. Quanto mais aponta o meu pecado, mais surge a graça de Deus resplandecente como a luz do meio-dia. Quanto mais eu sei da minha condição de condenado, mais eu vejo a graça de Deus nos alcançando e nos restaurando. Vamos orar, queridos, baixa a cabeça, vamos falar com Deus. O mundo tem que temer o julgamento, o dia da ira. É o terrível dia da ira do Senhor. Os líderes falarão, diz Jesus, caia um monte sobre as nossas cabeças por causa da ira do Cordeiro. Mas para nós, querido, é o dia da nossa redenção. Para nós não será o terrível dia do Senhor. Para nós será o dia da nossa redenção. Então se achegue, corra para Ele. Corra para Ele. Hoje há salvação, e ela está em Cristo Jesus e ninguém mais. O juízo não está mais para você como condenado, em Cristo você é justificado, você não passa pela condenação mais, nunca, porque o Cordeiro foi morto em teu lugar, Ele recebeu a tua pena, olhe para a cruz, olhe para Cristo, e fale, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha vida, que o teu sangue me cubra, perdoa os meus pecados, nessa manhã, e sabe de uma coisa, o que te aguarda agora é vida eterna, por mais que sejamos ainda pecadores, a vida eterna te aguarda, por mais que tenhamos nossas dificuldades, desesperos muitas vezes, alegre o seu coração, a vida eterna te espera, tudo por causa da cruz do Calvário, tudo por causa do sangue remidor, maravilhosa cruz, a rude, velha, antiga, o antigo madeiro ainda tem peso, ainda tem valor, ainda tem eficácia, e Ele limpa o seu pecado, por isso agora, confesse e fale, Deus, perdoa os meus pecados,
e já contempla a vida eterna, querida, ela é sua, e nada vai tirar de você, ninguém vai tirar de você, porque o bom pastor, Ele cuida de você, Ele pega nos seus braços, Ele te ampara, Ele está contigo e nunca vai te deixar. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então que tal adorar ao Senhor e falar: Deus, obrigado, 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 porque o juízo já foi feito em meu favor, e o juízo foi sobre a cruz do Calvário. Eu tenho a cruz sobre mim, eu tenho sangue sobre mim, e mais alvo do que a neve eu sou. Tudo por causa da cruz, tudo por causa do amor de Deus, que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, e do Espírito de Deus que nos abre os olhos, aplica essa redenção na nossa vida, esse Deus triuno maravilhoso. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Vamos cantar Ele exaltado, exaltar o nome do Senhor, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. Calma, 3:24 vem aí, 3:24 vem aí, Romanos 3:24 está se aproximando, e você vai ver a grandiosidade, um dos versículos mais belos das Escrituras.